Tá? Essa sentença vai ser homologada aqui no Brasil, porque o brasileiro está residindo, domiciliando aqui no Brasil, ele vai ser executado aqui no Brasil. Tem que passar por essa homologação. Essas duas ações são autônomas. Autônomas. O processo de homologação de sentença estrangeira não é dependente do processo originário. Não é, tá? Preste muita atenção nisso. Com base nisso, eu posso passar até mais uma informação para vocês. A ação rescisória, vamos supor que seja necessário a propositura de ação rescisória. A ação rescisória deve ser proposta lá no país, lá na Alemanha. A Alemanha teve um processo em que um brasileiro foi condenado. O autor vencedor quer executar essa sentença contra o brasileiro que está aqui no Brasil. Vai ter que homologar essa sentença. Homologação de sentença estrangeira, para que seja executada contra o brasileiro aqui no Brasil. Vamos supor que tem um vício, um problema, lá no processo originário. Não pode a ação rescisória ser proposta aqui no Brasil. Tem que ser proposta lá na Alemanha. A ação rescisória do processo originário tem que ser proposta lá na Alemanha, não aqui no Brasil. Porque a homologação de sentença estrangeira e o processo originário são processos autônomos, não são acessórios. Tá bom? Não são acessórios. Isso tem que ficar bem nítido para vocês. Vem comigo, vamos responder a mais uma questão. Eu estou esperando a sua questão. Manda para mim, estou esperando. Próxima questão, pessoal. Professor, há contraditório no processo de homologação? Meu caro, há contraditório sim no processo de homologação. Dá uma lidinha na resolução número 9 do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é que qualquer interessado pode requerer homologação de sentença estrangeira perante o STJ, desde que demonstre interesse, é óbvio. Esse contraditório, ele é tão real que o autor que pede a homologação de sentença estrangeira vai pedir a citação da outra parte. E a outra parte vai ser citada para se defender no prazo de 15 dias. Só que eu tenho que destacar uma coisa para vocês. Um tema, um assunto importantíssimo. Uma observação que não pode fugir dos seus estudos. A defesa na homologação de sentença estrangeira, ela é limitada. Você pode apenas alegar alguns temas, alguns assuntos na defesa da homologação da sentença estrangeira. Ou seja, se você é réu num processo de homologação de sentença estrangeira, os seus argumentos estarão limitados. Você só vai poder alegar, por exemplo, nulidade, anulabilidade ou anulação de algum documento. A falta dos requisitos do artigo 15 da LIC. Esse é um ponto que você pode alegar na sua defesa no processo de homologação de sentença estrangeira. Mas a defesa, ela é limitada. Tem contraditório, respondendo de forma bem nítida a pergunta do nosso acadêmico. Tem contraditório, sim. Só que a defesa, ela é limitada. Tranquilo, meu amiguinho? Estamos quase encerrando esse bloco, viu? Mais uma pergunta, vamos lá. Professor, há possibilidade de o STJ analisar, mesmo que superficialmente, o mérito na homologação de sentença estrangeira? Tchê, meu amiguinho, o STJ, quando analisa os requisitos da homologação de sentença estrangeira, ele prolata uma decisão, analisando somente os requisitos formais, sob o aspecto formal. Ele faz um juízo de delibação. Então, em regra, ele não pode analisar o mérito da questão, ele não pode analisar o mérito na homologação de sentença estrangeira. Por isso que é um juízo de delibação. Não pode. Não pode analisar o mérito. A doutrina afirma o seguinte: o STJ poderia analisar, mesmo que superficialmente, o mérito, quando ele confronta a sentença estrangeira com o artigo 17 da LIC. Deixa eu explicar melhor.
A sentença estrangeira, para ser homologada aqui no Brasil, ela tem que cumprir requisitos. Ela tem que cumprir requisitos, e além de cumprir requisitos, ela tem limites, ela tem limitações. O artigo 17 da LIC, ele estabelece que uma sentença estrangeira não vai ser homologada aqui no Brasil se ela contrariar os bons costumes, a ordem pública, se ela ir de encontro aos interesses nacionais. Se essa sentença estrangeira contrariar a ordem pública, por exemplo, ela não vai ser homologada. São os limites do artigo 17 da LIC. Aí é que entra o entendimento da doutrina. A doutrina afirma que, quando o STJ analisa esses limites do artigo 17, ele estaria, mesmo que superficialmente, passando pelo mérito. Ele estaria arranhando o mérito. Ele estaria analisando muito rapidamente, de uma forma muito rápida, o mérito. Então, como que eu respondo essa pergunta, para ficar bem nítido? Em regra, o STJ, na homologação de sentença estrangeira, a qual tem a participação do Ministério Público, hein? Eu tenho que ressaltar algumas informações para vocês não esquecerem. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lançar algumas observações. É uma técnica para decorar, para aprender, que vocês não podem fugir. Eu estou explicando e eu vou lembrar de pontos e vou repetir esses pontos, para realmente não sair da cabecinha de vocês. Então, leiam a resolução número 9 do STJ. E na resolução número 9 diz o seguinte: o Ministério Público ele deve participar da homologação de sentença estrangeira como fiscal da lei. Tá bom? O Ministério Público deve participar da homologação de sentença estrangeira como fiscal da lei. Não esqueçam disso. Foi uma observação. Fecha parênteses. Para organizar bem na cabeça e no caderninho. Fecha parênteses. O STJ, diz a doutrina, quando analisa o artigo 17, quando analisa os limites do artigo 17, estaria mesmo que superficialmente arranhando o mérito, analisando por cima o mérito. Mas como é que eu vou responder de uma forma bem clara a pergunta do nosso querido acadêmico? Pessoal, o STJ, resposta para concurso, para o dia a dia, para o jurista, para a OAB, o STJ não analisa o mérito. O STJ analisa somente os requisitos, somente a forma. O STJ faz um juízo de delibação na homologação de sentença estrangeira. Essa é a regra, essa é a resposta. Agora, se o examinador quiser aprofundar, você pode começar a explicar. Entende a doutrina que, quando o STJ analisa os limites do artigo 17, ele estaria, mesmo que passando levemente pelo mérito. Mas, em regra, não analisa o mérito, são somente os requisitos formais. Quais são os requisitos formais? Quais são os requisitos do artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil? São esses os requisitos, rapidamente. Que haja trânsito em julgado da sentença, está lá no artigo 15 da LIC. Vamos ler o artigo 15 da LIC. Relembrando com vocês. Quais são os requisitos? Aspecto formal. Quais são os requisitos que o STJ analisa no juízo de delibação? Que haja trânsito em julgado, que a sentença estrangeira tenha sido prolatada por um juiz competente, que ela tenha sido traduzida por um intérprete autorizado, que ela seja homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, isso é óbvio, e que o réu tenha sido citado de forma válida, ou que tenha configurado a revelia. São esses, basicamente, os requisitos legais previstos no artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil. Deixa eu só fazer uma pequena observação. O artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil tem um parágrafo único. Se você pegar a sua Lei de Introdução ao Código Civil e dar uma olhadinha, existe um parágrafo único lá. E o parágrafo único diz o seguinte:
que as sentenças estrangeiras que tratem